Deus conhece a sua voz, mas você reconhece a dele? Existe uma voz que conhece o seu nome melhor do que você mesmo, uma voz que esteve presente no primeiro choro da sua vida e que continua presente agora, enquanto você assiste a este vídeo, talvez cansado, talvez ferido, talvez se perguntando se ainda é ouvido lá no alto. Eu preciso te dizer uma coisa logo de início, e quero que você receba isso com o coração aberto. O problema nunca foi Deus ter parado de falar. O problema é que nós aprendemos a viver no meio de tanto barulho que esquecemos o som que nos criou. Pare e pense por um instante. Quantas vozes falaram com você só no dia de hoje? A voz da preocupação, que te acordou antes mesmo do despertador. A voz da cobrança, que te disse que você não está fazendo o suficiente. A voz do passado, que insiste em te lembrar de tudo o que deu errado. A voz dos outros, das opiniões, das comparações, das telas que não param de pedir a sua atenção. E no meio de tudo isso, uma pergunta incômoda começa a crescer dentro de você. Por que eu não consigo mais sentir a presença de Deus como antes? Eu quero ser honesto com você, como um amigo que senta ao seu lado e segura a sua mão. Muitas vezes, nós oramos pedindo um sinal, um sussurro, uma direção, e ficamos esperando que o céu grite, mas Deus quase nunca grita. Ele fala baixo. Ele fala no lugar mais silencioso de você, naquele canto que o ruído do mundo já não alcança. E quando a alma se acostuma com o estrondo, ela perde a capacidade de reconhecer a delicadeza. A Escritura nos conta algo lindo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, quando Jesus diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Percebe a profundidade disso? Ele já te conhece. Ele conhece o seu tom, o seu choro, o seu silêncio, a sua maneira de chamar por socorro, mesmo quando você não encontra palavras. A questão que fica suspensa no ar não é se Deus reconhece a sua voz. A questão é outra, e ela vai te acompanhar do início ao fim deste vídeo. Você ainda reconhece a dele? Porque pode ser que aquilo que você tem chamado de ausência de Deus seja, na verdade, excesso de barulho. Pode ser que a resposta que você espera já tenha sido dada, mas em um volume que só o coração quieto consegue captar. E se for assim, então o milagre que você procura talvez não seja Deus falar mais alto. Talvez seja você reaprender a escutar. Nos próximos minutos, eu vou caminhar com você por esse processo. Vamos descer até aquele lugar interior onde o mundo não entra e vamos, juntos, afinar de novo o ouvido da alma. Porque há uma voz te chamando neste exato momento, e ela nunca, nem por um segundo, deixou de dizer o seu nome. E é exatamente por isso que precisamos começar pelo princípio de tudo, por um chamado que é mais antigo do que a sua própria memória. O Deus que te chamou pelo nome antes de você existir. Antes de você existir, antes do seu primeiro respiro, antes mesmo de qualquer ideia que seus pais tivessem a seu respeito, já havia um chamado com o seu nome. Isso muda completamente a forma como entendemos a nossa relação com Deus, porque nós costumamos pensar que tudo começa com a nossa busca, com a nossa oração, com o nosso esforço de chegar até Ele. Mas a verdade é mais bonita e mais profunda do que isso. Não foi você quem começou, foi Ele. O profeta Isaías registrou uma das frases mais íntimas de toda a Escritura. Em Isaías, capítulo 43, versículo 1, Deus diz: Não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Preste atenção no detalhe, porque ele revela tudo. Deus não disse chamei a humanidade, não disse chamei o povo, não disse algo genérico e distante. Ele disse: chamei-te pelo teu nome. O seu nome. Aquele nome que talvez tenham gritado com raiva, aquele nome que talvez tenham usado para te ferir, aquele nome que você mesmo, em certos dias, tem dificuldade de amar. Esse nome foi pronunciado pela boca de Deus com ternura antes que qualquer voz humana o dissesse. Eu quero que você sinta o peso disso. Você não é um estranho tentando chamar a atenção de um Deus ocupado. Você não está do lado de fora batendo numa porta fechada, implorando para ser notado. Você é alguém que ele já conhece desde sempre.
No Salmo 139, versículo 13, está escrito: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Quem te teceu conhece cada fio da sua alma. Quem te formou no escuro do ventre sabe exatamente como você soa quando chora, quando ri, quando desiste e quando recomeça. E aqui está o ponto que precisa tocar o seu coração hoje. Se Deus te conhece desde antes do início, então o reconhecimento da voz dele não é uma habilidade que você precisa conquistar do zero. É uma memória que você precisa reativar. Há, dentro de você, um lugar que ainda lembra de onde veio. Um lugar que reconhece o Criador como o bebê, reconhece a voz da mãe mesmo antes de entender qualquer palavra. O barulho do mundo cobriu essa lembrança, mas não a apagou. Pense numa criança recém-nascida. Ela não compreende idioma nenhum, não sabe o significado de uma única frase, mas no instante em que escuta a voz da mãe, ela se acalma. Por quê? Porque essa voz é anterior ao entendimento. É uma voz que ela já ouvia de dentro, antes de ver a luz do dia. Com Deus acontece algo parecido. Antes de você aprender doutrina, antes de você decorar oração, antes de você entender teologia, a sua alma já reconhecia o som do Criador. E é essa memória profunda que o cansaço, a dor e a rotina tentaram silenciar. Talvez você esteja num momento em que sente que Deus está longe, mas a distância que você percebe não está na origem, está no caminho. Em algum ponto da estrada, entre as feridas e as decepções, você começou a duvidar de que ainda é chamado pelo nome. E eu vim te dizer, com toda a certeza da fé, que o chamado continua de pé. Ele não foi cancelado pelos seus erros. Ele não foi revogado pelo seu afastamento. Em Romanos, capítulo 11, versículo 29, o apóstolo Paulo afirma: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Quer dizer que ele não desiste de te chamar, mesmo quando você desiste de responder. Então, se há um chamado tão antigo, tão íntimo e tão fiel acompanhando a sua vida desde o ventre, surge uma pergunta inevitável e até um pouco dolorosa. Se ele nunca parou de chamar pelo seu nome, por que em algum momento nós deixamos de reconhecer a voz que nos chama? O que aconteceu no meio do caminho que nos fez confundir o som de Deus com tantos outros sons? É exatamente isso que precisamos enfrentar agora. Por que aprendemos a confundir as vozes? Ninguém nasce sem saber escutar Deus. A gente desaprende. E esse desaprendizado acontece de um jeito tão lento, tão silencioso, que quando percebemos já estamos vivendo num barulho que confundimos com normalidade. Por isso, eu preciso que você entenda algo importante. A dificuldade de reconhecer a voz de Deus quase nunca vem de uma falta. Ela vem de um excesso. Não é que falte sinal, é que sobra ruído. Imagine uma sala onde 10 pessoas falam ao mesmo tempo, todas em voz alta, todas exigindo atenção. No meio dessa confusão, alguém sussurra a coisa mais importante da sua vida. Você não vai ouvir. Não porque o sussurro não exista, mas porque o seu ouvido foi treinado para captar o que grita e não o que ama. Foi exatamente isso que o mundo fez com a nossa alma. Ele nos ensinou a dar atenção ao que é urgente e a ignorar o que é essencial. Repare nas vozes que disputam o seu coração todos os dias. Existe a voz do medo, que se disfarça de prudência e te paralisa antes de qualquer passo. Existe a voz da culpa, que veste a roupa da consciência, mas só sabe te acusar. Existe a voz da pressa, que te convence de que não há tempo para o silêncio, que orar é perda de tempo, que sentar diante de Deus é luxo de quem não tem o que fazer. E existe a voz da aprovação alheia, talvez a mais sedutora de todas, sempre te perguntando o que os outros vão achar, sempre medindo o seu valor pelo olhar de gente que nem você conhece direito. O problema é que essas vozes são espertas. Elas não chegam dizendo eu sou o medo ou eu sou a culpa. Elas se vestem de verdade. A ansiedade se apresenta como discernimento. O orgulho se apresenta como autoestima. A dureza de coração se apresenta como maturidade. E aos poucos, sem perceber, você começa a obedecer a vozes que nunca foram a voz de Deus, achando que está seguindo a vontade dele. Foi assim desde o princípio.
No livro do Gênesis, capítulo 3, a primeira coisa que a serpente fez no jardim foi falar. Ela não usou força, não usou violência. Ela usou uma voz. Uma voz que plantou dúvida onde antes havia confiança, que perguntou: será que Deus disse mesmo isso? E desde aquele dia, a estratégia continua a mesma. O inimigo da sua alma raramente grita. Ele sussurra também. Ele imita o tom da intimidade para que você confunda a mentira com a verdade. E aqui está o que mais me preocupa e o que eu quero que você leve para a vida. Quando a alma se acostuma com o ruído, ela passa a ter medo do silêncio. Você já reparou nisso em si mesmo? Como é difícil ficar quieto. Como a primeira reação, quando sobra um minuto livre, é pegar o celular, ligar a televisão, preencher o vazio com qualquer som. Nós fugimos do silêncio porque, no fundo, sabemos que é nele que vamos encontrar o que estamos evitando. Às vezes, uma verdade sobre nós. Às vezes, uma dor que não tratamos. E às vezes, exatamente, a voz de Deus esperando pacientemente para ser ouvida. O profeta Jeremias viveu isso. Em Jeremias capítulo 6, versículo 16, Deus convida o povo com estas palavras: parem nos caminhos e vejam. Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andem por ele, e encontrarão descanso para a vossa alma. Mas repare no que vem logo depois na mesma passagem. O povo responde: não andaremos. Quer dizer, Deus oferece o descanso, oferece o caminho, oferece a direção, e a resposta humana é a recusa. Não por maldade, mas por estarmos viciados em outro ritmo, no ritmo do barulho que nos consome. Eu não trago isso para te condenar, trago para te libertar. Porque no momento em que você reconhece que existem vozes demais falando dentro de você, você dá o primeiro passo para silenciá-las. Você não está louco por sentir essa confusão interior. Você está apenas exausto de tentar separar, sozinho, o que vem de Deus do que vem do medo. E há uma diferença enorme entre esses dois sons. Mas como saber, então, quando é o estrondo do mundo e quando é a presença de Deus? Existe uma passagem na Escritura que responde isso de uma forma tão bela que mudou a história de um dos maiores profetas. Um homem que procurou Deus no lugar errado, esperando o espetáculo, e quase perdeu o encontro mais importante da sua vida. É para essa montanha que eu quero te levar agora. Elias e a brisa. Deus não disputa o palco do barulho. Existe um momento na Bíblia que parece feito sob medida para a nossa época. É a história de um homem que estava no auge do esgotamento espiritual, cansado de servir, cansado de lutar, a ponto de pedir a Deus que tirasse a sua vida. Esse homem era Elias, um dos maiores profetas de Israel. E o que aconteceu com ele numa montanha chamada Horebe tem o poder de mudar para sempre a maneira como você procura por Deus. Elias estava fugindo. Tinha acabado de viver uma vitória espiritual enorme, mas logo depois mergulhou no medo e na exaustão. Ele caminhou 40 dias pelo deserto até chegar à montanha de Deus, se escondeu numa caverna e ali, naquele estado de alma despedaçada, recebeu uma ordem: sai e fica no monte diante do Senhor. O que veio em seguida está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e cada detalhe é uma lição. Primeiro veio um vento forte, tão violento que despedaçava as montanhas e quebrava as rochas. O tipo de manifestação que qualquer um de nós associaria imediatamente à presença de Deus. Mas o texto sagrado diz, com uma clareza impressionante, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto, capaz de sacudir a terra inteira. E de novo a Escritura afirma, o Senhor não estava no terremoto. Em seguida veio um fogo, e mais uma vez, a mesma resposta, o Senhor não estava no fogo. Você consegue imaginar a confusão de Elias? Ele estava ali, esperando o espetáculo, esperando o estrondo, esperando que Deus se manifestasse com toda a força da natureza. E Deus não estava em nada daquilo. Até que, no versículo 12, vem a frase que eu queria que você guardasse no coração para o resto da sua vida. Depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. Outras traduções dizem um som suave e tranquilo, quase um sopro, um sussurro. E foi ali
e somente ali que Elias reconheceu a presença de Deus e cobriu o rosto. Para no instante, e absorve isso, o Criador do universo, que tem poder para despedaçar montanhas, escolheu não falar pelo vento, nem pelo terremoto, nem pelo fogo. Ele escolheu falar pelo sussurro. Por quê? Porque o estrondo qualquer um percebe. Mas o sussurro só é ouvido por quem está perto, por quem se aproximou, por quem fez silêncio. Deus fala baixo de propósito, porque a voz baixa é uma voz de intimidade. Ninguém grita um segredo. Ninguém sussurra para a multidão. O sussurro é reservado para quem está colado ao coração. E aqui mora o erro que talvez você venha cometendo sem perceber. Nós ficamos esperando Deus nos grandes acontecimentos. Esperamos que Ele fale através do milagre espetacular, da mudança radical, do sinal impossível de ignorar. E enquanto esperamos o vento, o terremoto e o fogo, perdemos a brisa. Perdemos a presença de Deus no detalhe pequeno, na paz inexplicável no meio do caos, no versículo que tocou exatamente na ferida certa, na palavra de um amigo, no impulso interior de perdoar. Deus estava sussurrando o tempo todo, mas o nosso ouvido estava treinado para o estrondo. Pense em quantas vezes você pediu uma direção a Deus, esperando um letreiro no céu. E a resposta veio numa quietude que você ignorou porque parecia simples demais. Nós desconfiamos do que é suave. Achamos que se foi fácil de ouvir, não pode ser importante. Mas o reino de Deus funciona ao contrário da lógica do mundo. No mundo, o que é alto domina. No reino, o que é manso prevalece. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, «Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas». A mansidão não é fraqueza, é o canal pelo qual Deus prefere falar. Então deixa eu te fazer uma pergunta que pode doer um pouco, mas que precisa ser feita. Será que Deus não tem te respondido? Ou será que você tem ignorado a resposta porque ela veio baixa demais para o seu ouvido acostumado ao barulho? Será que a brisa já soprou na sua vida várias vezes, mas você estava ocupado demais procurando o terremoto? A boa notícia é que dá para reeducar esse ouvido. Dá para reaprender a captar o sussurro. Mas para isso, primeiro precisamos enfrentar uma das vozes mais perigosas de todas. Uma voz que fala baixo, sim, mas que não vem de Deus. Uma voz que se disfarça de santidade e que tem destruído mais corações do que qualquer estrondo. É a voz que confunde culpa com correção, e é dela que precisamos falar agora. O ruído interno. Quando a culpa fala mais alto que a graça. Existe uma voz que muita gente confunde com a voz de Deus, e essa confusão tem feito um estrago silencioso em corações sinceros. É a voz da acusação, aquela que não te deixa em paz, que repete os seus erros como um disco riscado, que toda vez que você tenta se aproximar de Deus, surge para te lembrar de que você não merece, de que você já falhou demais, de que não adianta. E o mais cruel é que essa voz se veste de espiritualidade. Ela se apresenta como se fosse a voz da consciência, como se fosse o próprio Deus te corrigindo. Mas não é. E você precisa aprender a diferença, porque a sua vida espiritual depende disso. Deixa eu te mostrar o contraste mais importante que existe nesse assunto. A voz de Deus convence, a voz do acusador condena. Parecem parecidas, mas são opostas. A convicção que vem de Deus te aproxima dele. A condenação que vem do inimigo te afasta. Quando o Espírito Santo toca uma ferida na sua vida, ele faz isso para curar. E por isso, mesmo quando dói, sobra esperança, sobra um caminho de volta, sobra a sensação de que vale a pena recomeçar. Já a condenação faz o contrário. Ela aponta o erro, mas tira a saída. Ela te mostra o buraco e te empurra para dentro dele. Ela te deixa com a sensação de que não há mais jeito, de que você é o erro, e não de que você cometeu um erro. Repare nessa distinção, porque ela é tudo. A voz de Deus diz, você errou, mas eu tenho um caminho para você. A voz do acusador diz, você é um erro, e não há caminho nenhum. Uma fala do ato, a outra ataca a sua identidade. Uma chama ao arrependimento, que é movimento de vida. A outra empurra para o remorso, que é movimento de morte.
Judas e Pedro falharam quase ao mesmo tempo. Ambos traíram Jesus de algum modo. Mas Pedro ouviu a voz que chamava de volta e chorou um choro que o restaurou. Judas ouviu a voz que condenava e se afundou num desespero sem saída. A diferença entre os dois não foi o tamanho do pecado. Foi a voz que cada um escolheu escutar depois. Por isso eu preciso te entregar hoje uma das frases mais libertadoras de toda a Escritura. Está em Romanos capítulo 8, versículo 1, e diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não diz pouca condenação, não diz quase nenhuma, não diz condenação reduzida, diz nenhuma. Então, se a voz que você escuta dentro de você vive te condenando, vive te dizendo que você está acabado, que Deus desistiu de você, que não há mais perdão possível, eu te afirmo com a autoridade da palavra: essa voz não é de Deus. Pode ter o tom religioso, pode citar até versículo, mas não nasce do coração do Pai. E quero que você entenda por que essa voz é tão perigosa. Ela não te impede só de fazer o mal, ela te impede de fazer o bem. Quantas pessoas deixaram de orar porque se sentiam indignas demais para falar com Deus? Quantas deixaram de voltar à fé porque uma voz dizia que era tarde demais? Quantas se afastaram da igreja, dos sacramentos, da comunidade, não por falta de fé, mas por excesso de condenação interior? O acusador sabe que se ele te convencer de que você não merece se aproximar de Deus, ele não vai precisar fazer mais nada. Você mesmo vai se manter longe. Mas olha a beleza do Evangelho. Em João capítulo 8, quando trouxeram a mulher pega em adultério, prontos para apedrejá-la, todas as vozes ao redor dela eram de condenação. Todas. A multidão inteira gritava o erro dela. E no meio daquele cerco, Jesus se abaixa, escreve no chão, e quando se levanta diz uma palavra que silencia todos os acusadores. Um por um, eles vão embora. E quando sobra só ela e ele, Jesus pergunta: Mulher, onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? E então declara: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Percebe a ordem das coisas? Primeiro ele tira a condenação, depois ele aponta o caminho. Ele não usa a culpa como combustível para a mudança. Ele usa o amor. É assim que Deus fala com você. Ele nunca vai te destruir para te transformar. Ele nunca vai te humilhar para te corrigir. A correção dele tem a marca da ternura, mesmo quando é firme. Se a voz que você escuta te enche de vergonha paralisante, de auto-ódio, de desespero, descarte, não vem do Pai. Mas se a voz mesmo te confrontando, te enche de um desejo de voltar para casa, de recomeçar, de tentar de novo, então pode confiar. Essa é a voz do pastor te chamando de volta ao rebanho. Agora que você já sabe reconhecer a voz que destrói, chegou a hora de aprender a identificar com clareza a voz que edifica. Porque não basta saber o que rejeitar, você precisa saber o que abraçar. Quais são, afinal, as marcas inconfundíveis de quando é realmente Deus quem está falando? Existem sinais, e eu vou te mostrar cada um deles. Os sinais de que é Ele quem fala. Depois de saber o que rejeitar, você precisa saber o que abraçar. E aqui eu vou te entregar algo prático, quase um mapa do coração, para que você nunca mais fique perdido, tentando descobrir se é Deus quem está falando ou se é apenas o eco dos seus medos. Porque a voz de Deus tem marcas. Ela tem uma assinatura. E quando você aprende a reconhecer essa assinatura, fica muito mais difícil ser enganado. A primeira marca é a paz. Não estou falando de uma paz que depende das circunstâncias estarem boas. Estou falando de uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor está difícil. A voz de Deus, ainda quando te pede algo trabalhoso, ainda quando te chama para um caminho que exige coragem, deixa no fundo da alma uma serenidade que não tem explicação lógica. O apóstolo Paulo descreveu isso de um jeito perfeito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, quando falou da paz de Deus que excede todo o entendimento. Excede o entendimento. Quer dizer, é uma paz que você não consegue justificar pela razão, porque ela não vem de fora, vem de cima. Já a voz do medo faz o contrário. Ela te agita, te acelera o coração,
te deixa aquela sensação de aperto no peito. Onde há agitação desesperada, desconfie. Onde há paz mesmo no meio da tempestade, aproxime-se. A segunda marca é a liberdade. A voz de Deus liberta, nunca aprisiona. Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, toda a voz interior que te escraviza, que te prende num ciclo de compulsão, que te faz sentir refém, não vem de Deus. A voz dele pode te corrigir, pode te confrontar, mas o destino sempre é a liberdade. O inimigo promete liberdade e entrega a escravidão. Deus às vezes parece pedir uma renúncia e entrega a verdadeira liberdade. Repare no fruto. A árvore se conhece pelo fruto e a voz também. A terceira marca é a coerência com a palavra. Deus nunca vai te dizer por dentro algo que contradiz o que ele já revelou na Escritura. Ele não tem duas bocas. Ele não diz uma coisa na Bíblia e outra no seu coração. Se a voz que você ouve te leva a ferir alguém, a mentir, a abandonar os seus deveres de amor, a alimentar ódio ou vingança, pode ter certeza de que não é Deus, por mais espiritual que pareça. A voz de Deus sempre caminha na mesma direção da palavra de Deus. Por isso, quem conhece a Escritura é mais difícil de enganar. Você não reconhece uma falsificação estudando a falsificação. Você a reconhece conhecendo profundamente o original. Que há uma quarta marca, talvez a mais reveladora de todas, o fruto que aquela voz produz na sua vida ao longo do tempo. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que critério maravilhoso Deus nos deu. Você quer saber se uma voz vem do Espírito? Observe o que ela produz em você depois de um tempo. Se aquilo que você tem escutado e seguido está te tornando uma pessoa mais amorosa, mais paciente, mais mansa, mais capaz de dominar a si mesma, então há a digital de Deus naquilo. Mas se está te deixando mais amargo, mais ansioso, mais impulsivo, mais cheio de raiva, então, por mais que se vista de espiritualidade, o fruto entrega a origem. Eu quero que você guarde esses sinais como quem guarda um tesouro. A paz que excede o entendimento, a liberdade que não escraviza, a coerência com a palavra revelada e o fruto do Espírito amadurecendo na sua vida. Quando uma voz interior reúne essas marcas, você pode descansar porque é o seu pastor falando. Quando faltam essas marcas, você tem todo o direito e até o dever de não obedecer. Mas eu sei o que talvez esteja passando pelo seu coração agora. Você pode estar pensando assim: Padre, eu entendo tudo isso, eu até reconheço esses sinais, mas o meu problema é outro. O meu problema é que eu tenho orado, tenho buscado, tenho feito silêncio. E mesmo assim parece que Deus não responde. Parece que do outro lado só existe silêncio. Se esse é o seu sentimento, eu preciso te dizer uma verdade que vai aliviar o seu peito. O silêncio de Deus não é o que você pensa que é. E é exatamente sobre esse silêncio que precisamos conversar agora. O silêncio aparente de Deus tem propósito. Talvez a dor mais profunda da vida espiritual não seja sentir a ausência de Deus. Seja orar e ouvir o silêncio. Você se ajoelha, abre o coração, derrama o que tem de mais sincero, e do outro lado parece não haver resposta. Nenhum sinal, nenhuma palavra, apenas um vazio que dói mais do que qualquer não. E nesses momentos, uma pergunta cruel se infiltra na alma. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele ouve as orações de todo mundo, menos as minhas? Eu preciso sentar ao seu lado e te dizer, com toda a delicadeza, que o silêncio de Deus quase nunca significa o que você teme que signifique. Existe uma diferença enorme entre ausência e silêncio. A ausência é abandono. O silêncio, muitas vezes, é trabalho. Pense numa mãe que está ao lado do filho doente durante a madrugada. Ela pode passar horas sem dizer uma palavra, apenas velando o sono dele, segurando a sua mão no escuro. O silêncio dela não é distância. É a forma mais intensa de presença. Há momentos em que o amor não fala,
porque o que ele está fazendo é grande demais para caber em palavras. E Deus, muitas vezes, se cala não porque foi embora, mas porque está fazendo, nos bastidores, algo que você ainda não tem condição de ver. A Escritura está cheia de silêncios divinos, que depois se revelaram gestações de milagre. Pense em Lázaro. Quando ele adoeceu, suas irmãs mandaram avisar Jesus, certas de que ele viria correndo. Mas o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 6, registra algo que parece incompreensível. Quando soube que estava doente, ainda ficou 2 dias no lugar onde se encontrava. Jesus ficou. Ele não correu. Para Marta e Maria, aqueles 2 dias devem ter parecido um silêncio insuportável, uma ausência que custou a vida do irmão. Mas o que parecia descaso era, na verdade, a preparação de um milagre maior do que uma simples cura. O silêncio de Jesus não terminou num túmulo fechado. Terminou num morto que voltou a andar. E há um silêncio ainda maior, o mais importante de toda a história. Entre a morte de Jesus na cruz, na sexta-feira, e a sua ressurreição no domingo, existe um dia inteiro de silêncio absoluto. O Sábado Santo. Um dia em que o céu pareceu mudo, em que os discípulos acharam que tudo tinha acabado, em que a esperança parecia enterrada junto com o corpo do Mestre. Mas aquele silêncio não era o fim, era a véspera, era o intervalo entre a dor e a glória. E é nesse mesmo tipo de sábado que muitos de nós estamos vivendo agora, sem saber que o domingo já está a caminho. Por isso eu quero te oferecer outra forma de enxergar a espera. Existem orações que Deus não responde de imediato, não porque te ignora, mas porque a resposta ainda está amadurecendo e você ainda está sendo preparado para recebê-la. Há bênçãos que, se chegassem cedo demais, te destruiriam em vez de te abençoar. O fazendeiro não colhe no dia em que planta. Ele espera. E a espera não é desperdício. É parte do processo. O profeta Isaías escreveu no capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Repare que a renovação está ligada à espera. É no aparente silêncio que as forças se refazem. E tem mais uma coisa que eu não posso deixar de te dizer, porque pode mudar a sua forma de orar para sempre. Às vezes, o silêncio de Deus é um convite para que você pare de buscar as respostas e comece a buscar a presença. Nós temos o costume de procurar Deus pelo que Ele pode nos dar. E quando os presentes demoram, achamos que Ele sumiu. Mas há momentos em que Ele segura as respostas justamente para que a gente aprenda a desejar mais o doador do que os dons. O silêncio purifica a oração. Ele tira de nós a fé interesseira e nos ensina a amar Deus por Ele mesmo, e não apenas pelo que sai das mãos dele. Então, se você está nesse tempo de silêncio, eu te peço, não interprete o silêncio como rejeição. Não escreva na escuridão conclusões que só a luz pode confirmar ou desmentir. O fato de você não ouvir não significa que ele não esteja falando. Pode ser que a resposta esteja sendo preparada. Pode ser que você esteja num sábado e o domingo ainda não chegou. E pode ser também que, para ouvir o que ele tem a dizer, você precise de um coração diferente. Um coração que não exige resposta imediata, mas que sabe guardar e esperar. Existe na Escritura uma mulher que possuía exatamente esse tipo de coração. E é dela que precisamos aprender agora. Maria e o coração que guarda e medita. Se existe alguém em toda a história que soube reconhecer e guardar a voz de Deus, essa pessoa foi Maria. E o mais impressionante é que ela não fez isso entendendo tudo. Ela fez isso confiando mesmo sem entender. Por isso, se você quer aprender a escutar Deus de verdade, precisa olhar para o coração dela, porque é o modelo mais perfeito de escuta que a Escritura nos oferece. Pense no que aconteceu com aquela jovem. Um anjo aparece e anuncia que ela dará à luz o Filho de Deus. Tudo na vida dela é virado do avesso em um único instante. E qual foi a resposta de Maria? No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, ela disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não exigiu explicações completas. Ela não pediu garantias.
Ela disse sim a uma voz que pedia mais confiança do que compreensão. E essa é a primeira lição. Reconhecer a voz de Deus muitas vezes exige obedecer antes de entender. Mas o que eu mais quero que você observe vem depois, num detalhe que poderia passar despercebido. Ao longo da vida de Jesus, coisas aconteciam que Maria não compreendia de imediato. Os pastores chegaram falando de anjos. Anos depois, o menino ficou no templo conversando com os doutores. Eram acontecimentos grandes demais para serem entendidos no momento. E o que Maria fazia diante daquilo que não entendia? A resposta está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Guardava, meditava, ruminava em silêncio até a luz chegar. Repare na sabedoria contida nesse gesto, porque ela é rara nos dias de hoje. Maria não descartou o que não entendeu. E nós fazemos o contrário o tempo todo. Quando algo de Deus não cabe na nossa lógica imediata, nós jogamos fora. Quando uma palavra não faz sentido na hora, nós a esquecemos. Quando uma intuição espiritual não traz resultado rápido, nós duvidamos que viesse dele. Mas Maria nos ensina outro caminho. Ela pegava o que não compreendia e guardava num lugar seguro do coração, esperando que o tempo revelasse o significado. E o tempo sempre revelou. Existe uma palavra antiga para descrever isso, uma palavra que a Igreja preserva como tesouro: contemplação. Contemplar é diferente de analisar. Analisar é pegar uma coisa e desmontar para entender. Contemplar é segurar uma coisa diante de Deus e deixar que ela te transforme aos poucos. O coração que só analisa exige resposta imediata. O coração que contempla sabe esperar a maturação. E é por isso que tanta gente não reconhece a voz de Deus. Não porque ele não fale, mas porque o coração moderno perdeu a capacidade de guardar e meditar. Está sempre com pressa, sempre querendo a conclusão antes do processo. Imagine a diferença entre dois tipos de pessoa diante de uma mesma palavra de Deus. A primeira ouve algo na oração que não compreende totalmente, fica frustrada, e em poucos minutos já abandonou aquilo, distraída por outra coisa. A segunda ouve a mesma palavra, não entende, mas em vez de jogar fora, ela guarda. Carrega aquilo consigo por dias, por semanas, voltando àquele pensamento na oração, perguntando ao Senhor o que significa, deixando a semente germinar no silêncio interior. Qual das duas vai colher o sentido? Sempre a segunda, porque a voz de Deus, muitas vezes, não se entrega no primeiro contato. Ela se revela para quem aguarda com paciência. E aqui está o ponto que toca diretamente a sua vida. Talvez Deus já tenha falado com você mais vezes do que você imagina. Talvez aquele versículo que ficou ecoando, aquela frase que alguém disse e mexeu com você, aquele incômodo santo que não passa, aquela intuição que voltou 3 vezes, fossem a voz dele. Mas você não guardou, não meditou, deixou passar como se fosse coincidência. Maria nos ensina que o segredo não é receber mais palavras de Deus, é aprender a guardar melhor as que já recebemos. Então, eu te convido a ter um coração de Maria. Um coração que diz sim antes de entender tudo. Um coração que guarda o que não compreende em vez de descartar. Um coração que medita, que rumina, que espera a luz com paciência, porque esse tipo de coração se torna um solo fértil, onde a voz de Deus encontra lugar para criar raiz. E é justamente sobre como cultivar esse solo, como preparar concretamente o ouvido da alma para escutar, que precisamos falar agora. Porque reconhecer a voz de Deus não é só um dom, é também uma disciplina que se aprende, reaprendendo a escutar. O silêncio como disciplina. Reconhecer a voz de Deus não é apenas um dom que cai do céu sobre alguns escolhidos. É também uma capacidade que se cultiva, um ouvido que se afina com a prática. E eu trago isso como uma das melhores notícias deste vídeo, porque significa que você não está condenado à surdez espiritual. Você pode reaprender a escutar. Mas como toda habilidade profunda, isso exige disciplina. Não se reconhece uma voz que não se frequenta.
A intimidade com Deus não nasce do acaso. Ela nasce da constância. Deixa eu começar pelo mais difícil e mais necessário: o silêncio. Nós vivemos numa civilização que tem pavor do silêncio. Assim que sobra um instante de quietude, a mão corre para o celular, o ouvido busca um som, a mente procura uma distração. E o resultado é trágico, porque o silêncio é justamente a sala onde Deus prefere conversar. Se você nunca fica em silêncio, é como tentar ouvir um sussurro dentro de um show de rock. Não é que o sussurro não exista, é que você cobriu a possibilidade de ouvi-lo. O primeiro passo para escutar Deus é, paradoxalmente, parar de falar e parar de se distrair. O próprio Jesus, que era o Filho de Deus, fazia questão de buscar esse silêncio. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, registra um detalhe que deveria nos envergonhar e nos inspirar ao mesmo tempo. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Repare nas escolhas. De madrugada, antes do barulho do dia começar. Num lugar deserto, longe das vozes da multidão. Se até o Filho de Deus precisava se retirar para o silêncio a fim de estar com o Pai, quem somos nós para achar que vamos ouvir Deus no meio do nosso barulho ininterrupto? A segunda disciplina é a oração que escuta, não apenas a oração que fala. Nós aprendemos a orar como quem entrega uma lista de pedidos e vai embora. Falamos, e quando terminamos de falar, encerramos. Mas que diálogo é esse em que só um lado fala? A oração madura tem dois movimentos, o de falar e o de escutar. Depois que você abrir o seu coração a Deus, permaneça. Fique em silêncio diante dele. Não para preencher o tempo com mais palavras, mas para dar a ele a chance de responder. O jovem Samuel aprendeu isso. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, ele finalmente respondeu do jeito certo. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Não escuta, Senhor, porque o teu servo fala, mas o contrário. Essa inversão muda tudo. A terceira disciplina é a adoração. Quando você adora, você tira o foco de si mesmo e o coloca em Deus. E algo acontece nesse deslocamento. As suas próprias vozes internas, a ansiedade, a preocupação, o medo, vão perdendo o volume, porque você não está mais alimentando elas com a sua atenção. A adoração silencia o ruído interior do mesmo jeito que acender uma luz dissipa a escuridão. Não é preciso lutar contra a escuridão, basta trazer a luz. Diante do Santíssimo, diante da presença de Deus, as vozes do mundo perdem a força que tinham sobre você. E há uma quarta disciplina, que eu chamo de jejum de ruído. Talvez você não precise jejuar de comida neste momento da sua vida, mas quase todos nós precisamos jejuar de barulho. Escolher períodos do dia sem tela, sem notificação, sem fone de ouvido. Dirigir o carro sem ligar nada, só com os seus pensamentos e Deus. Comer uma refeição em silêncio. Acordar e, antes de pegar o celular, oferecer os primeiros minutos do dia ao Senhor. Esse jejum de ruído vai parecer estranho no começo, talvez até angustiante, porque nós nos viciamos no barulho. Mas é assim que o ouvido da alma se desintoxica e volta a captar as frequências do céu. Eu não quero que você ouça tudo isso e se sinta esmagado, como se precisasse virar um monge da noite para o dia. Comece pequeno. Comece com 5 minutos de silêncio por dia. Um único momento de quietude diante de Deus, fiel, repetido todos os dias, vale mais do que horas esporádicas movidas por emoção. A fidelidade no pequeno é o que afina o ouvido com o tempo. Lembre-se de que a Escritura diz, no Salmo 46, versículo 10, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se vem antes de saber. O silêncio vem antes do conhecimento. Então comece hoje. Reserve um canto, um horário, um pedaço do seu dia para frequentar a voz de Deus. Porque quanto mais você frequenta, mais você reconhece. E o que eu mais desejo que você entenda agora é o que acontece com uma vida quando ela finalmente reaprende a escutar. Porque quando você passa a reconhecer a voz do pastor, não é só a sua oração que muda. É a forma como você atravessa cada vale da sua existência. E é essa transformação que precisamos contemplar para encerrar este caminho.
Quando você reconhece a voz, tudo muda. Quando uma vida reaprende a reconhecer a voz de Deus, tudo muda. E eu não estou falando de uma mudança nas circunstâncias, estou falando de algo mais profundo. Uma mudança na maneira de atravessar as mesmas circunstâncias. Porque a verdade é que reconhecer a voz do pastor não elimina os vales da sua vida, mas transforma completamente o modo como você caminha por eles. E essa diferença é a diferença entre viver no pavor e viver na confiança. Pense numa ovelha. Ela é um dos animais mais frágeis e indefesos que existem. Não tem garras, não tem velocidade, não tem força. A única segurança que ela possui é o pastor. E como ela sabe que está segura? Pela voz. A ovelha aprende a reconhecer o som do seu pastor entre todos os outros sons. E é por isso que ela consegue atravessar lugares perigosos sem entrar em pânico. Não porque o perigo não existe, mas porque ela ouve a voz que a conduz. Jesus usou exatamente essa imagem quando disse, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Olha o que essa frase carrega. A segurança da ovelha não está na ausência de vale, está na presença da voz. E é isso que muda na sua vida quando você reaprende a escutar. O Salmo 23, nos versículos 1 e 4, expressa isso de uma forma que atravessa os séculos. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." E mais adiante, "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Repare que o salmista não diz que não vai passar pelo vale. Ele passa. O vale continua existindo. A sombra da morte continua real. Mas há algo que retira o medo de dentro daquela travessia, a certeza da presença. Tu estás comigo. Quem reconhece a voz do pastor descobre que nunca esteve sozinho no escuro. Eu quero que você imagine a transformação concreta que isso traz. A pessoa que não reconhece a voz de Deus enfrenta cada dificuldade como se estivesse sozinha no universo, à mercê do acaso, e por isso vive em ansiedade constante, tentando controlar o que não pode controlar. Já a pessoa que aprendeu a reconhecer a voz do pastor enfrenta a mesma dificuldade de outro jeito. Ela ainda sente a dor, ainda chora, ainda tem momentos de medo, mas há uma âncora no fundo da alma que não se move. Ela sabe que está sendo conduzida. Sabe que há um sentido mesmo quando não enxerga. Sabe que a voz que a chamou pelo nome antes do início caminha ao lado dela até o fim. E há um fruto ainda mais lindo nessa escuta restaurada. A obediência deixa de ser um peso e vira confiança. Quando você não conhece a voz, qualquer ordem soa como tirania, qualquer pedido de renúncia parece roubo. Mas quando você reconhece que é o pastor quem fala, e que esse pastor já deu a própria vida pelas ovelhas, então seguir deixa de ser fardo e passa a ser descanso. Você obedece não porque é forçado, mas porque confia em quem está guiando. A mesma voz que pede uma renúncia é a voz que conduz às águas tranquilas. E quem conhece o pastor sabe que ele nunca conduz para a destruição, sempre para o bem. Isso não significa que o caminho fica fácil. Significa que o caminho deixa de ser solitário. Que essa companhia muda tudo. O mesmo vale que antes parecia um abismo sem fim, agora é apenas uma passagem que tem fim, porque há uma voz na frente dizendo, venha, eu conheço a saída. O mesmo silêncio que antes parecia abandono, agora é reconhecido como a presença que vela em silêncio. A mesma noite que antes apavorava, agora é atravessada com a certeza de que amanhã está sendo preparada por mãos fiéis. Esse é o convite de toda a sua caminhada de fé. Não a promessa de uma vida sem vales, mas a promessa de nunca mais atravessá-lo sozinho. E tudo começa por aquilo que conversamos do início ao fim deste vídeo. Aprender a reconhecer, no meio de tantas vozes, a voz daquele que conhece o seu nome. Porque quando você reconhece a voz do pastor, você descobre que jamais esteve perdido. Você só tinha, por um tempo, deixado de escutar quem nunca deixou de te chamar. E agora, ao final desta caminhada, eu preciso te conduzir de volta a um lugar. Um lugar que talvez você tenha aprendido a temer
mas que é, na verdade, o lugar mais sagrado de todos. Preciso te levar de volta ao silêncio, dessa vez sem medo, porque é ali que o seu nome ainda está sendo pronunciado. Ele já disse o seu nome. Agora é a sua vez de escutar. Chegamos ao fim desta caminhada, e eu quero te conduzir de volta a um lugar. O mesmo silêncio de onde partimos lá no início. Só que agora, eu espero, você o enxergue com outros olhos. Aquele silêncio que talvez você temesse, aquele vazio que parecia ausência, aquele lugar quieto de onde você fugia, preenchendo tudo com barulho. Eu quero te levar de volta até ali, dessa vez sem medo, porque é exatamente nesse silêncio que o seu nome continua sendo pronunciado. Olha o caminho que percorremos juntos. Você descobriu que Deus te chamou pelo nome antes mesmo de você existir e que esse chamado é irrevogável, não foi cancelado pelos seus erros nem pelo seu afastamento. Você entendeu por que aprendemos a confundir as vozes, como o ruído do mundo encobriu a delicadeza do céu. Você subiu a montanha com Elias e viu que Deus não estava no estrondo, mas no sussurro. Você aprendeu a distinguir a voz que condena da voz que restaura, a identificar os sinais de quando é realmente Ele quem fala. Você foi consolado no silêncio, que não é abandono, mas gestação. Aprendeu com Maria a guardar e meditar o que não compreende, e recebeu o caminho concreto para reafinar o ouvido da alma. E viu, enfim, como tudo muda quando a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Mas eu não quero que você termine este vídeo apenas com informação. Quero que termine com um encontro. Por isso eu te peço, neste exato momento, que faça algo simples e corajoso. Pare, respire, aquiete o seu coração por um instante. Não precisa de palavras elaboradas, não precisa de oração bonita. Apenas se coloque na presença daquele que conhece cada som do seu coração. E diga, no silêncio interior, aquilo que o jovem Samuel aprendeu a dizer. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Porque talvez, este tempo todo, você tenha esperado que o milagre fosse Deus falar mais alto. E eu vim te dizer que o milagre é outro. O milagre é você parar de gritar por dentro o tempo suficiente para perceber que Ele nunca, nem por um único segundo, deixou de sussurrar o seu nome. A voz não cessou. O chamado continua de pé. O pastor continua na porta, e está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Repare que ele não arromba, ele bate, ele sussurra, ele espera. A maçaneta está do lado de dentro, e a mão é sua. Então, se hoje algo tocou o seu coração, não deixe esse toque passar como mais um ruído entre tantos. Guarde-o, como Maria guardava. Volte a este momento na sua oração. Reserve a partir de hoje um canto de silêncio para frequentar a voz daquele que te ama desde antes do princípio. E quando o mundo voltar a gritar, e ele vai voltar, lembre-se de que existe uma voz mais antiga que todo o barulho, mais fiel que toda a sua dúvida, mais terna que toda a sua dor. Uma voz que conhece o seu nome de cor. Deus conhece a sua voz. Disso eu não tenho a menor dúvida. A pergunta que fica agora entregue nas suas mãos é se você vai escolher, a partir de hoje, reaprender a reconhecer a dele, que neste silêncio que se abre diante de você, você finalmente escute, e que, ao escutar, você descubra que sempre foi amado, sempre foi chamado, e sempre, sempre foi esperado. Que o Deus que te tece desde o ventre, que te chama pelo nome e que sussurra na brisa, te conceda hoje a graça de um coração que escuta. Amém.